Oi, Reddit. Nunca pensei que escreveria algo assim, muito menos sobre o dia que deveria ter sido o mais feliz da minha vida. Eu tenho 32 anos, e até pouco tempo atrás, achava que minha história era simples. Eu finalmente ia me casar com o homem que amo, depois de anos difíceis, terapia, reconstrução pessoal e distância de tudo que me fez mal no passado. Mas bastaram 3 segundos, uma única olhada para a primeira fila da cerimônia, para tudo desmoronar. A mulher sentada ali, com um vestido elegante demais para alguém convidada de última hora, cabelo perfeitamente arrumado e um sorriso que eu conhecia melhor do que gostaria. Era minha irmã mais velha. 7 anos. 7 anos sem trocar uma palavra. 7 anos tentando apagar da minha vida alguém que me traiu de formas que ainda me dão nó no estômago. Meu noivo, Eduardo, segurava minha mão com força enquanto o coral começava a cantar. Ele estava emocionado, sorrindo, completamente alheio ao fato de que meu corpo tinha entrado em modo de sobrevivência. Meu coração disparou, minhas mãos ficaram geladas, e por um segundo, pensei que fosse desmaiar ali mesmo. Eu não conseguia respirar direito. Flabaques vieram como socos, gritos, portas batendo, meu nome sendo destruído por mentiras, pessoas se afastando de mim sem explicação. Tudo isso por causa dela. E agora? Ela estava ali, no meu casamento. Eduardo sabia que eu tinha uma irmã. Sabia que não nos falávamos. Mas, como muitos fazem, ele acreditava que era briga antiga de família, algo exagerado, algo que o tempo curaria. Eu nunca contei tudo. Nunca tive coragem. Parte de mim tinha vergonha, outra parte só queria esquecer. Enquanto eu caminhava até o altar, senti o olhar dela fixo em mim. Não era arrependimento. Não era timidez. Era aquele mesmo olhar confiante, quase provocador, como se ela estivesse onde sempre achou que deveria estar. Quando a cerimônia começou, tentei me concentrar na voz do celebrante. Mas então aconteceu algo que me fez perceber que aquilo não era só uma presença silenciosa. Minha irmã se inclinou para a pessoa ao lado, cochichou algo e riu. Riu como se estivesse assistindo a um espetáculo. Riu como se aquele momento também fosse dela. Foi aí que entendi. Ela não tinha vindo para fazer as pazes. Ela tinha vindo para aparecer. Eu olhei rapidamente para Eduardo, esperando algum sinal, alguma explicação. Ele apenas sorriu de volta, emocionado, como se tudo estivesse perfeito. Naquele instante, eu soube. Ele tinha sido o responsável por isso. E o pior? Eu sabia exatamente do que minha irmã era capaz quando tinha um microfone, um público. E uma oportunidade. Eu tentei respirar fundo. Repeti para mim mesma que era o meu casamento, que eu não daria esse poder a ela outra vez. O celebrante continuava falando sobre amor, parceria, futuro. Palavras bonitas que batiam em mim como ecos distantes. Tudo o que eu conseguia pensar era: por que agora? Por que aqui? Quando a cerimônia terminou e fomos para a recepção, no salão de eventos em Campinas, eu ainda estava em estado de alerta. Meus amigos mais próximos perceberam que algo estava errado. Minha madrinha, Patrícia, chegou perto e sussurrou: quem é aquela mulher da primeira fila? Você ficou branca quando viu. Eu só balancei a cabeça, tentando não chorar. Depois eu explico. Mas eu sabia que não teria depois. Minha irmã, vou chamá-la de Beatriz, parecia extremamente à vontade. Cumprimentava pessoas, sorria, abraçava parentes distantes como se fosse parte ativa da minha vida. Em certo momento, vi Beatriz conversando com a mãe do Eduardo, gesticulando bastante, com aquela expressão de falsa humildade que ela sempre soube usar muito bem. Meu estômago revirou. Foi então que Eduardo se aproximou de mim, todo orgulhoso, com aquele brilho nos olhos que eu amava. E que naquele momento me feriu. Amor, gostou da surpresa? Ele disse, baixinho, eu sei que vocês não se falam há anos, mas... ela é sua irmã. Achei que esse dia poderia unir a família. Eu senti algo quebrar dentro de mim. Você a convidou? Perguntei, tentando manter a voz firme. Convidei. Ela me procurou há alguns meses. Parecia arrependida. Disse que sentia sua falta. Achei que você só precisava de um empurrãozinho. Eu me afastei um passo. Você não fazia ideia do que estava fazendo. Eduardo franziu a testa, confuso. Do que você está falando? Antes que eu pudesse responder, ouvimos o som inconfundível de um copo sendo batido com uma colher. Meu corpo inteiro gelou. Beatriz estava de pé, perto da mesa principal, segurando o microfone.
Posso falar um pouquinho? Ela disse, com a voz doce demais. Afinal, sou a irmã da noiva. Algumas pessoas sorriram. Outras bateram palmas. Eu senti minhas mãos tremerem. Aquilo não fazia parte do roteiro. Eu não autorizei nenhum discurso além dos padrinhos. Beatriz continuou. É emocionante ver minha irmã aqui hoje. Passamos por tanta coisa juntas. Altos e baixos. Ela fez uma pausa dramática. E fico feliz que, apesar de tudo, a família sempre encontra um jeito de se reconectar. Foi nesse momento que eu entendi. Ela estava reescrevendo a história, fazendo parecer que nosso afastamento tinha sido um simples mal-entendido, algo banal. Eu conhecia esse jogo. Já tinha sido destruída por ele antes. Mas o que ninguém ali sabia é que eu não era mais a mesma pessoa de 7 anos atrás. Enquanto Beatriz falava, eu olhei discretamente para minha bolsa, guardada atrás da mesa dos noivos. Dentro dela, havia algo que eu carregava para minha própria paz, caso um dia fosse obrigada a me defender novamente. Eu só não imaginava que esse dia seria no meu casamento. Por alguns segundos, eu fiquei parada, observando Beatriz falar como se fosse a vítima, como se fosse uma irmã amorosa que nunca tivesse feito nada de errado. O salão estava em silêncio. Algumas pessoas enxugavam lágrimas, outras assentiam com a cabeça, emocionadas com aquela versão falsa da nossa história. Eu senti raiva. Mas, acima de tudo, senti clareza. Eu me aproximei de Eduardo e falei baixo, mas firme. Confia em mim. Só fica do meu lado. Ele me olhou confuso, mas concordou. Quando Beatriz terminou aquela fala ensaiada e levou o microfone até o peito, como se esperasse aplausos, eu dei 2 passos à frente. Já que estamos falando de verdade e família, eu disse, estendendo a mão. Posso falar também? Ela hesitou por uma fração de segundo. O sorriso vacilou. Ainda assim, me entregou o microfone. Eu respirei fundo. 7 anos atrás, eu cortei contato com minha irmã por um motivo muito sério. Não foi briga boba. Não foi orgulho. Olhei diretamente para Beatriz. Foi porque ela roubou dinheiro da empresa onde eu trabalhava, usou meus dados pessoais, falsificou documentos com meu nome. E quando foi descoberta, espalhou mentiras que destruíram minha reputação. Um murmúrio percorreu o salão. Eu perdi meu emprego. Amigos se afastaram. Passei meses tentando provar que não era quem ela dizia que eu era. Beatriz tentou interromper. Isso não é lugar para isso. É sim, eu respondi. Porque você escolheu este lugar. Apontei para Patrícia, minha amiga e madrinha, que sabia de toda a história desde que cortamos contato. Ela se levantou e se dirigiu aos convidados. Amigos e familiares, eu fui testemunha do que aconteceu há 7 anos. Beatriz não apenas quebrou a confiança, mas espalhou mentiras que prejudicaram minha amiga profundamente. Posso confirmar tudo isso diante de todos. Outros convidados que presenciaram os acontecimentos começaram a acenar e confirmar. Mentira, reputação destruída, engano deliberado. O salão ficou em silêncio. Todos entenderam que não se tratava de uma briga familiar qualquer. Beatriz não tinha mais moral para estar ali, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Ela tentou protestar, mas sua voz se perdeu no silêncio do salão quando várias testemunhas reforçaram os fatos. A mãe do Eduardo levou a mão à boca. Meu pai abaixou a cabeça. Eduardo me olhava como se estivesse vendo uma parte de mim que eu nunca tinha conseguido mostrar. Eu não contei isso antes porque tive vergonha, continuei. Mas hoje eu não vou permitir que essa história seja distorcida de novo. Não no dia mais importante da minha vida. Beatriz começou a chorar, dizendo que eu estava exagerando, que tinha sido um erro do passado. Mas ninguém aplaudia mais. 2 funcionários do salão se aproximaram, a pedido do meu tio, que já conhecia a verdade. Ela foi convidada a se retirar. Quando as portas se fecharam atrás dela, o ar pareceu voltar ao lugar. Eduardo segurou meu rosto com as 2 mãos. Me perdoa. Eu achei que estava fazendo o certo. Eu não sabia. Agora você sabe, respondi. E o mais importante é que acreditou em mim. Beatriz foi convidada a se retirar. O casamento continuou, agora sem ilusões e sem mentiras. Agora quero saber de vocês. Vocês acham que eu fiz certo em expor tudo ali, ou eu deveria ter protegido o clima do casamento e resolvido isso depois?